Pronto aí, pessoal. Silêncio, lá pra frente, prestar atenção aqui, ó. Sentar cada um nos seus lugares. Então, meu nome é Pedro, sou professor de filosofia e vamos trabalhar juntos aí com esse conteúdo ao longo deste ano letivo. O ano passado em filosofia, vocês viram a filosofia antiga e medieval, foi isso? Vocês lembram aí? Ou já perderam a memória aí desse período de férias? Estão desmemoriados. E a filosofia antiga começa lá na Grécia, com Tales de Mileto, passa pelo período áureo da Grécia antiga, com Sócrates, Platão, Aristóteles. E aí deve ter visto também, segundo Adriano, que era professor de filosofia no passado, e também na filosofia medieval, especialmente aí com Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, dois grandes pensadores, filósofos cristãos do período medieval. No segundo ano nós vamos ver a filosofia moderna. A filosofia moderna ela começa no século XV e vai até o século XVIII. Segundo alguns historiadores, a Idade Moderna teria tido início em 1453 com a queda de Constantinopla. Constantinopla era a sede do Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, que teria caído após a invasão dos turco-otomanos, de muçulmanos. Então ali tinha terminado a Idade Média e dado início à Idade Moderna, porque vai ser justamente essa invasão de Constantinopla, a queda de Constantinopla pelos muçulmanos, que vai dificultar o comércio com as Índias, comércio que vinha se desenvolvendo desde a Idade Média. A burguesia europeia ia até o Oriente, as Índias orientais, a Índia, a China, buscar as famosas especiarias, que eram desde temperos, pimenta, noz, né? Gengibre, safrão, uma série de temperos ali, mas também tecidos, especialmente a seda, a porcelana, iam lá também buscar chás, todos esses produtos eram muito apreciados, muito valorizados na Europa. Aí a burguesia, os burgueses chegavam com esses produtos da Europa, montavam feiras para vender essas mercadorias, e em torno das feiras foram crescendo e se desenvolvendo as cidades. Mas só que com essa rota agora comprometida, uma rota que saía geralmente da Itália, a Itália que até então, aquela região da Itália, que não existia ainda país Itália, era a região mais desenvolvida, mais rica da Europa. Perde força e novas nações europeias começam a buscar outras rotas para o Oriente. Nessa busca por outras rotas, a Espanha, liderada por um navegador italiano, genovês de Gênova, o Cristóvão Colombo. Em 1492 eles chegam na América, descobrem a América. Em 1498, Portugal, que era pioneiro nas grandes navegações e que já vinha contornando o Périplo africano, em 1498 eles conseguem contornar o Périplo, atravessando ali o Cabo das Tormentas e até chegar na Índia. O primeiro navegador a fazer essa circunnavegação ou esse contorno do Périplo africano foi quem? Qual português que fez isso? Vocês lembram? A única vez que ele foi primeiro na história. Ele chega nas Índias Orientais, estabelece comércio lá, volta com os navios abarrotados, cheios de especiarias. O rei de Portugal fica tão feliz que dá o título para ele de vice-rei das Índias Orientais. Desde então ele passou a ser vice. Continua sendo vice até hoje, apesar de que hoje nem vice ele consegue ser mais. Ele anda frequentando divisões modernas do futebol brasileiro. Nem no Campeonato Carioca ele consegue chegar mais nas finais para ser vice. Vasco da Gama, exatamente. O Vasco sofrido, coitado, né? Desde aquela época já recebendo títulos em nada honoríficos. Então o Vasco da Gama é o primeiro a contornar o Périplo africano, em 1498, e depois em 1500, no dia 22 de abril, Cristóvão Cabral chega ao Brasil. Não descobre, chega aqui, porque já tinha gente morando, depois invade, né? Vão ali entrar em conflito com os povos indígenas, muitos deles vão ser exterminados, vão dominar o território, no primeiro momento vão explorar o pau-brasil,
depois no litoral começam a plantar cana-de-açúcar e a produzir e a desenvolver os engenhos de cana-de-açúcar, produzindo açúcar para a Europa, até que no final do século XVII, início do século XVIII, a descoberta de ouro em Minas Gerais. A exploração então é de metais preciosos, de terras, de mão de obra barata, escravizando os povos indígenas, depois também os africanos. Então esse é o contexto aí que vai se desenvolver a filosofia moderna, do século XV ao século XVIII. E a filosofia moderna ela vai mudar alguns paradigmas em relação à filosofia medieval. A filosofia medieval, por exemplo, tinha uma ética fundamentada na religião, especialmente a filosofia ética e moral medieval era fundamentada nos 10 mandamentos da religião cristã. Quais são os 10 mandamentos? Vocês lembram? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, vamos chegar lá. Segundo mandamento. Não, Jesus depois resume os 10 em 2, né? Jesus vai resumir o primeiro, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai guardar o nome de Deus, ou seja, não vai usar o nome de Deus em vão, e vai guardar o sábado, o domingo, o dia do Senhor. E se você amar o próximo de si mesmo, aí você não vai honrar pai e mãe, você não vai matar. Né? Então vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, depois os cristãos mudam para o domingo, por isso que o dia que Jesus ensinou. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não roubar. Sétimo, não pecar contra a castidade. O que significa isso? Você sabe? Não fazer sexo antes nem fora do casamento. Portanto, também não cometer adultério. Mas não é só isso. Tem outras coisas incluídas aí. Não pecar contra a castidade. Eu também não pecar vergonha, não mandar um DJ, não fazer uma gravação, não liberar live. Qualquer tipo de atividade sexual fora do casamento não é permitida, ou que não é considerada natural. Por exemplo, por que não pode, segundo a perspectiva ética e a moral cristã, transar com outras coisas que não sejam os órgãos genitais? Porque a natureza, segundo essa perspectiva religiosa, Deus que fez a natureza, fez cada parte da natureza com um objetivo específico. O sexo é só entre genitais e só entre homem e mulher com fins procriativos. Então o sexo não é para ter prazer, mas é para procriar. Por isso métodos contraceptivos também são proibidos geralmente pelas religiões cristãs. Por quê? Porque é uma tentativa não natural, não quista por Deus, de impedir o objetivo do sexo, que é ter filhos. Então o sexo só pode dentro do casamento com uma finalidade que é a procriar. Essa é a perspectiva cristã dentro da ética. Depois vai mudar, a ética moderna não vai ser mais uma ética religiosa. Os modernos vão mudar essa perspectiva e vão estabelecer princípios outros, e não mais aqueles princípios baseados na religião. Então, não pecar contra a castidade. O sétimo, oitavo, não levantar falso testemunho. O nono, não desejar a mulher do próximo. Aí mostra também uma outra, mais uma vez, a perspectiva machista, patriarcal, bíblica, né? Porque os 10 mandamentos não foram feitos para as mulheres, foram feitos para os homens. Por isso é não desejar a mulher do próximo. É um mandamento que o homem obedecer. Então a mulher está liberada, pode desejar o homem das próximas, né? Já a Bíblia não fala assim. E por último, nós temos não desejar as coisas alheias. São os 10 mandamentos aí. Ou na qual era baseada a ética moral medieval. A ética moderna vai ser uma ética laica. O que significa isso? Não se prende ao Isso. Uma ética que
busca estabelecer princípios de comportamento que não são baseados na religião. Uma ética laica, a política também vai se desvencilhar. Nós temos a política medieval, onde o poder dos reis era justificado pela vontade de Deus. Ele é rei porque Deus assim o quis, Deus assim o consagrou. A partir da modernidade, eles vão buscar fundamentar o poder político também, não mais na religião, mas agora em princípios racionais, princípios humanos. E aí a política agora vai se desvencilhar da religião também. Nós vamos ter os autores políticos modernos que vamos conhecer, os filósofos, como Thomas Hobbes, como John Locke, Rousseau e tantos outros, que não mais justificam o poder agora através da vontade de Deus. O poder agora tem que ter um objetivo. Hobbes, por exemplo, vai dizer que o poder político não é um poder divino e que ele só se justifica se for para garantir a nossa segurança e a nossa vida. Então, para que se criou o Estado? O Estado foi criado e a ele demos poder absoluto para ele preservar a nossa segurança e a nossa vida. Porque antes da criação do Estado, vivíamos no estado de guerra de todos contra todos. O Estado agora, ele vai impedir que a gente se mate, se roube, se escravize. Mas para isso ele tem que ter poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa propriedade e nossos bens. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode nos matar, pode nos prender e pode confiscar os nossos bens. Outro aí, autor da política moderna, vai ser o Nicolau Maquiavel, que também vai desvincular-se da religião. Ele vai buscar explicar a política tal como ela é, não tal como ela deveria ser. Porque na perspectiva política religiosa, o governante ele tem que viver de acordo com os mandamentos, de acordo com a vontade de Deus. E o Maquiavel vai mostrar que isso nunca aconteceu, nem na Idade Média, nem no mundo antigo. No mundo antigo tinha um ideal de governante, aquele que produzia ou produziria o bem para o povo. Na Idade Média é a mesma coisa, o governante cristão, bondoso, temente a Deus, que faz a vontade de Deus, que obedece aos mandamentos. Maquiavel mostra que nenhum governante da história viveu de acordo com os ideais. Pelo contrário, a realidade da política é a busca pela conquista e manutenção do poder. E para conquistar e manter o poder, vale matar, mentir, roubar. E o governante que não estiver disposto a fazer isso, ele não consegue conquistar e manter o poder. Todo governante que tentou ser certinho ao longo da história se ferrou. Se fudeu, não conseguiu manter o poder. Só conseguiu manter o poder um governante que soube usar todos os recursos ao seu favor, inclusive os maus recursos. Aqueles que ficaram mais tempo no poder foram aqueles que souberam falar a verdade, mas também falar a mentira. Souberam preservar a vida, mas souberam usar da violência e matar. Souberam roubar e souberam fazer a caridade. Então, o bom governante, segundo Maquiavel, é aquele que conquista e mantém o poder, mas para conquistar e manter o poder, vale tudo. E o governante que não souber usar tudo ao seu dispor para conquistar o poder, ele não vai conseguir manter o poder. Ele chama isso de virtude. Virtude é diferente de virtude. A virtude cristã é a disposição para a prática do bem, a disposição para viver conforme os mandamentos. Virtude não. Virtude é a capacidade de fazer aquilo que for necessário para conquistar e manter o poder. Às vezes, para conquistar o poder, vai ser necessário você falar a verdade, mas às vezes vai ser necessário você mentir. Às vezes, para conquistar o poder, vai ser necessário você fazer a caridade, o bem para o povo. Mas às vezes, para você conquistar e manter o poder, vai ser necessário você matar inocentes, inclusive. A mesma coisa com a corrupção. Às vezes você precisa ser honesto, às vezes você precisa ser corrupto. Que a lógica é a lógica do poder, da conquista e manutenção do poder. Nós temos o Michel de Montaigne, que vai desenvolver o ceticismo. O ceticismo vem do grego skepsis.
quer dizer dúvida, investigação. Então, para Montaigne, nós devemos duvidar de tudo, principalmente da religião, e buscar investigar por nós mesmos todas as coisas. Ele vai criticar, por exemplo, os europeus com o seu ceticismo, a sua dúvida. Os europeus estavam dominando a América, e com a justificativa de que os povos americanos eram bárbaros, eram selvagens, porque praticavam o canibalismo. Aí o Montaigne vai questionar, peraí, quem é mais bárbaro? O índio que pratica o canibalismo ou o europeu que mata o outro por discordar das suas ideias e manda para a fogueira? Quem que é mais bárbaro, selvagem e violento? O europeu ou o ameríndio? Há uma perda de ponto fixo, né? A Terra era o centro, Deus era o centro da Idade Média. Agora, esse ponto fixo, essa centralização vai ser descentralizada. A razão e a experiência passam a ser as bases da ciência moderna, não mais a fé, não mais a religião, como era na Idade Média. Busca-se desenvolver um pensamento racional e empírico, baseado na razão e na experiência. A cosmologia moderna é diferente, não é mais o geocentrismo, a Terra não é mais o centro do universo. Agora descobre-se que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. Apesar de ter a galera terraplanista e geocêntrica hoje na internet, pouco maluco. Então vamos buscar um novo ponto fixo. O espaço não é mais hierarquizado, colocando Deus acima de tudo. Agora é homogêneo, tudo tem o mesmo poder e capacidade, né? Deu horário aí? Vou falar 2 minutos, galera.